Bom dia, nono ano. Estou aqui para conversar um pouquinho com vocês a respeito do tema que nós estamos falando nesse início de terceiro bimestre, que é justamente o regime militar de 1964 a 1985, ou como é chamado hoje, a ditadura civil-militar de 1964 a 1985. Esse é um tema complexo, não é fácil realmente falar sobre ele, mas é algo necessário. Foi um período da história do Brasil que demorou 21 anos e que até hoje, deixou, digamos aí, consequências para o nosso país. Embora hoje nós estejamos em uma democracia que não houve durante boa parte desse período de 21 anos, que começou com a deposição do João Goulart. João Goulart, na verdade, ele havia sido eleito vice-presidente na chapa de Jânio Quadros, mas ele acabou assumindo a presidência da República com a renúncia do Jânio Quadros. Ele governou o Brasil em um sistema parlamentarista durante algum tempo. Em 1963, ele recuperou os seus poderes presidenciais, deixou de estar no sistema parlamentarista para estar no sistema presidencialista, onde o presidente é o chefe de governo e, ao mesmo tempo, o chefe de Estado, mas ele teve grandes problemas, justamente por querer colocar uma agenda, um conjunto de ideias que não estavam, digamos, alinhadas totalmente com o capitalismo internacional e com os setores mais conservadores da nossa sociedade. No dia 31 de março de 1964, embora alguns livros usem uma data diferente, que é o 1º de abril de 1964, mas a maioria usa o dia 31 de março de 1964, João Goulart foi deposto do cargo de presidente da República. Muitos chamam até hoje isso como golpe militar de 1964, embora os militares não reconheçam isso. Ninguém quer entrar para a história como por ter dado o golpe em alguém, por ser um golpista. Então há essa diferenciação entre aqueles que falam golpe militar de 1964 e a Revolução de 1964. Mas enfim, tirando nomenclaturas à parte, após aí o dia 31 de março de 1964, foi colocado no Brasil esse regime militar que colocou, entre outras coisas, censura contra os opositores e até o uso de uma certa violência em alguns casos aí mais específicos. Conforme já coloquei para vocês, foram 5 os presidentes militares: Castelo Branco, Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e, por último, João Baptista de Oliveira Figueiredo. Sim, o nome dele era João Baptista de Oliveira Figueiredo, que foi o último dos presidentes militares. Então, ao longo das nossas aulas, nós vamos ver as principais características desse período do regime militar de 1964 e as consequências deixadas para o nosso país pela implantação desse regime da ditadura civil militar. Nos vemos então nas próximas aulas. Até lá!